Hoje eu vou falar sobre nossa leitura de Entre as Mãos, da Juliana Leite. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, e vim conversar hoje com vocês sobre a nossa leitura do livro Entre as Mãos, da Juliana Leite, romance vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2018, e que foi o nosso livro de fevereiro no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Queria começar falando que, assim, eu acho que esse aqui é um ótimo livro para clube de leituras, então, assim, recomendaria esse livro de olhos fechados para os leia mulheres que tem aí ao redor do Brasil. Um livro escrito por uma mulher que tem como personagem principal uma mulher tentando se reestruturar após um acidente e tentando reescrever a sua própria vida. Um livro muito profundo, um livro que não menospreza o leitor, um livro que não facilita nada para o leitor, um livro que exige muito do leitor, tá? Um livro com uma narrativa truncada, muito bem pensada, muito bem elaborada, que aos poucos vai dando as chaves do entendimento dessa leitura. Então, um livro que no nosso clube ali de leitura, no nosso grupo de leitura, todo mundo começou a ler e todo mundo com muitas dúvidas sobre o entendimento do livro, sobre como interpretar o que estava acontecendo, sobre entender a forma de narrar do livro. Então foi legal a gente poder ir conversando sobre essa leitura, um dando a opinião para o outro, mostrando seu ponto de vista para o outro. É um livro que gerou muitas interpretações diferentes, muitos pontos de vistas diferentes, né? Então não é um livro com uma interpretação fechada, com uma história fechada. Um livro onde acho que ninguém consegue entender tudo completamente numa primeira leitura, mas dentro do próprio livro está falando isso, que nada precisa ser entendido completamente, né? na vida, até de uma maneira geral. A gente tem uma primeira parte, então, do livro, onde você tem uma narração que quem aparece narrando ali é um companheiro dessa personagem principal, que é a Madalena. Madalena, então, ela sofre um acidente e no início do livro ela está, então, internada no hospital com sérias sequelas ali e passando por esse processo de recuperação. Então, a gente tem essa voz de um companheiro dela, intercalado com textos em itálicos que mostram o que está acontecendo ali dentro do hospital, né? Então a gente vê esse companheiro dela que está ali preocupado com ela, mas que ao mesmo tempo está se preparando para ir embora. Ele está indo ele trabalha no banco e ali está sendo transferido para outra cidade e a gente acompanha essa mudança dele, né? E aí, então, nessa mudança dele, ele tem um encontro com um senhor ali e nesse encontro a gente vai ficar sabendo um pouco mais da história da vida dessa família da Madalena. Então, o texto é bem cortado, bem intercalado e dá essa sensação mesmo de linhas soltas mesmo, da gente estar um pouco perdido, né? A gente vê o texto sendo trabalhado mesmo como se fosse um tapete sendo feito, né? As linhas sendo entrelaçadas, né? E onde você precisa se distanciar para ver a imagem que está sendo formada, né? E a gente tem uma segunda parte do livro, então, que se chama Avesso. Então, que aí nós vamos ver, é como se você virasse mesmo a costura pelo lado pro lado de dentro, né? E aí você começa a ver como essa costura foi sendo feita, foi sendo amarrada, você começa a entender como aquela trama foi elaborada, né? Então, nessa segunda parte, a gente tem a própria Madalena falando consigo mesma, ela falando com ela mesma, sobre a situação dela, sobre a recuperação dela, né? Então é já quando ela já saiu do hospital e está se recuperando em casa. Então, sobre esse processo de recuperação e sobre a escrita do livro. A gente vê aqui a Madalena tecendo essa história do livro. A gente vê que o livro, que ela que está escrevendo esse livro. Ela está tentando
dar um novo significado para a sua vida, né? Tentando arrumar forças para seguir em frente com a vida. E então a gente começa a repensar aquilo que a gente estava vendo na primeira parte do livro. Quem realmente é que está contando aquela história? Quem realmente é o narrador daquela história? E ver de como essa história foi pensada, de como essa história está sendo construída. Não só a história do livro, como a história da própria Madalena. A gente tem aqui uma tecelã, né, uma mulher que trabalha com as mãos, que faz trabalhos manuais, né, fazendo tapetes. Ela está agora debilitada, trabalhando com as mãos, escrevendo a sua história, reescrevendo a sua história, contando a sua história. A escrita do próprio livro é um processo terapêutico para a Madalena. Então aí o livro vai dando várias chaves sobre essa interpretação que eu fiz, né? Sobre como a Madalena está pensando essa história que ela está nos contando. Como ela vai descobrindo novas habilidades nela, né? Como ela mesma diz aqui. A habilidade de tomar as linhas soltas, as partes inexplicadas que sempre existem, dando elas um encaixe, um lugar possível e modesto no conjunto de uma trama. Então, como ela vai tentando entender a sua própria vida, né? Aí ela fala aqui, por exemplo, você planeja as entradas dos parágrafos, a numeração dos capítulos, cuidando para que as cortinas e as cenas das cortinas, os corpos e as cenas dos corpos, os lábios e os lábios em movimento, para que tudo isso funcionasse. Me lembro de que essa era a tua única preocupação, que funcionasse. Você achou aquilo parecido com fazer tapetes, tramar e escrever, coisas que se fazem com as mãos. E por aí vai. Eu anotei vários trechos onde ela faz essa comparação, né, de fazer a trama de um tapete ou recontar a trama da sua vida, a trama dessa história que ela está nos contando através do livro. E aí a gente tem uma terceira parte que são as linhas soltas, como se fossem anotações, trechos que acabaram não entrando na história em si e que vão acabar ajudando também um pouco no entendimento dessa trama toda, né? Então é lógico que existem... esse foi o meu entendimento do livro, mas tem pessoas que entenderam coisas diferentes, acharam coisas diferentes. Então, como eu disse, é um livro com várias camadas de interpretação e que não tem uma história fechada, né? E é um livro que nos convida a uma releitura, né? É lógico que relendo o livro, talvez eu pense de forma diferente, né? Mas assim, foi um trabalho muito ousado, né? É um livro de estreia da Juliana Leite, então é um trabalho fenomenal. Se você pensar, assim, ela, apesar de ser um livro de estreia, ela me parece uma escritora muito madura, muito consciente do que ela quer fazer e que soube fazer. Talvez uma escritora já com uma vivência maior, talvez tivesse conseguido encurralar mais o leitor para o caminho que ela queria, não perdendo uma ovelha ou outra aí pelo caminho, como eu vi pelo nosso grupo ali, que uma pessoa ou outra acabou se irritando, não entendi nada do livro e acaba se perdendo um pouco na leitura, né? Então talvez o livro pudesse ser um pouco melhor nisso, mas se você pensar que esse é um trabalho de estreia dela, é fenomenal o que ela conseguiu fazer, assim, uma coisa que poucos escritores conseguem fazer o que ela fez. É um trabalho de se tirar o chapéu mesmo e que eu poderia postar, assim, com certeza é um livro que vai estar entre os finalistas dos grandes prêmios agora em 2019. Então, uma das minhas apostas para os prêmios desse ano é esse aqui, Entre as Mãos, da Juliana Leite. Então fica a recomendação para vocês. Leiam esse livro em grupo, recomendo aí, eu acho que o Leia Mulheres, assim, é um livro excelente para lerem aí ao redor do Brasil. E é isso, mais uma leitura. O nosso clube tem tido leituras desafiadoras, né? Eu tenho puxado um pouco o nível aí de vocês, né? Em dezembro a gente leu O Zero, do Inácio de Loyola Brandão, que não foi um livro fácil também. Agora lemos esse aqui, também não foi um livro fácil,
mas eu gosto desses desafios. E vocês, gostam também? O que vocês acharam dessa leitura? Vamos conversar nos comentários, tá bom? E agora em março a gente está lendo os contos da coleção Identidade, da Amazon. São 30 dias, 30 contos de 30 escritores brasileiros da atualidade. Eu não sei quando esse vídeo vai para o ar, então vocês provavelmente vai estar no meio aqui de março. Então essa leitura está em andamento. Corre, dá para vocês acompanharem, pega mesmo começado, é um conto por dia. Normalmente um conto rápido, que você lê em cerca de, no máximo, 10 minutos. E a gente, com discussões diárias, a gente está lendo cada dia um conto. Então vem participar da gente. E também já foi ao ar a votação para o nosso livro de abril. Provavelmente quando esse vídeo for para o ar, a votação já tenha sido encerrada. Então a gente já tem também um livro escolhido para abril. Entra lá na página do Facebook do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea ou na minha página do Instagram. Provavelmente essa informação já está lá, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.